Certamente você já deve ter ouvido falar de Golias, um destemido guerreiro filisteu com quase 3 metros de altura, enfrentando o exército de Israel e sendo derrotado por Davi, um jovem que apenas com uma pedra conseguiu vencê-lo. Contudo, sabia que houve um tempo em que a terra era habitada por seres gigantes. Estes seres, imponentes e poderosos, dominaram todos os lugares por onde passaram, e nem é tão difícil de entender o porquê. Afinal, eles davam medo. Quem eram de fato esses colossos? De onde surgiram? Seriam eles malignos? E por qual razão esses seres tão imponentes e robustos desapareceram do mundo? Essas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Vamos entender melhor estes questionamentos. Esses seres gigantes eram conhecidos como Nefilins, conforme registrado no livro de Gênesis. De acordo com o texto, eram seres violentos que surgiram da união de anjos malignos com mulheres nos dias de Noé. Você deve estar se perguntando como assim anjos malignos? Bem, todos os anjos que se uniram a Lúcifer para tentar derrubar o trono de Deus acabaram sendo exilados juntamente com Lúcifer. Tem um vídeo aqui no canal que retrata esse episódio da Bíblia. Dê uma conferida. Veja o que está descrito em Gênesis capítulo 6. À medida que os homens se multiplicavam na terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si aquelas que escolheram. Então, disse o Senhor, por causa da maldade do homem, o meu espírito não permanecerá nele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também após isso, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, que lhes deram filhos. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Essa teoria faz total sentido, porque é difícil de imaginar pessoas comuns, de estatura similar, gerar gigantes maiores que Golias, que já era desproporcional com os seus 3 metros de altura. No livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram, indo totalmente contra os planos de Deus. Já que para no nosso Salvador, a união da carne deveria ser apenas entre homens e mulheres. Para os anjos estava predestinado a adoração a Deus e a instrução aos homens para nossa evolução. Então, desse relacionamento proibido, nasceu os gigantes muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Por terem abandonado seus corpos celestes e adotado a forma humana, os anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens foram presos por Deus no inferno. Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Nos tempos de Noé, o mundo estava um caos. As pessoas não tinham mais nenhuma adoração a Deus. A terra estava mergulhada no pecado. E para ajudar, tinha ainda os anjos caídos em forma humana se relacionando com as mulheres, gerando seres que iam contra todos os planos de Deus. No Éden, Deus havia prometido que da semente da mulher viria o Salvador da terra, aquele que colocaria ordem no caos, amor onde só restava desilusão. Mas Satanás era astuto e sempre buscava formas para derrubar ou pelo menos atrapalhar os planos de Deus. Portanto, sua estratégia era a de corromper essa semente e transformar a raça humana em uma raça híbrida. Então, Deus chamou Noé e seus filhos, que sempre estiveram ao seu lado, seguindo seus mandamentos e vivendo como pessoas de bem, e ordenou que construíssem uma arca para acomodar um casal de cada espécie de animal da terra. Então,
A chuva veio, tornando-se intensa, ondas gigantescas começaram a destruir tudo a seu caminho. Não havia como nada sobreviver a isso. Nesse evento, os nefilins e todas as pessoas más foram mortas. E talvez você se pergunte, se todos os nefilins foram dizimados no dilúvio, porque a Bíblia menciona outros gigantes que habitaram a terra após o período de Noé? Seriam eles descendentes dos nefilins? De fato, existiram outros seres gigantescos no Antigo Testamento. Além de Golias, a Bíblia relata o temor dos espiões israelitas ao observarem homens de estatura impressionante na terra de Canaã. Ao comunicarem a Moisés, descreveram a terra como devoradora dos seus habitantes, destacando a presença de indivíduos de grande estatura, inclusive os descendentes de Enaque, perante os quais se sentiram como gafanhotos. Muitos sugerem que esses gigantes resultaram da união entre mulheres e anjos caídos, que não foram aprisionados por Deus, permanecendo na terra. No entanto, não há confirmação sobre essa hipótese. É plausível que os espiões, ao observarem indivíduos de grande estatura na terra de Canaã, equivocadamente os associaram aos nefilins. O ponto crucial é que esses gigantes foram derrotados pelos israelitas durante a conquista de Canaã e posteriormente na história. Além disso, há um grupo de teólogos que discorda da visão de que os nefilins eram descendentes de anjos caídos. Para eles, os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, não poderiam ser anjos, pois esses seres são espirituais e não se envolvem em relações físicas. Jesus, em suas palavras, faz referência aos anjos celestiais, não aos que caíram na terra após se rebelarem contra Deus. Os anjos rebeldes não estão preocupados em obedecer a Deus e constantemente buscam maneiras de interferir em seu plano. Segundo essa interpretação, os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Já as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, um povo rebelde que não seguia a Deus. A união entre membros dessas duas linhagens teria gerado os nefilins. Contudo, considere como seria possível que pais de estatura normal gerassem filhos muito maiores que eles. Deus dotou o ser humano com uma complexidade genética notável, tornando praticamente inviável o nascimento de gigantes a partir de pessoas de tamanho convencional. Além disso, ainda hoje casamentos entre cristãos e não cristãos não resultam em filhos com características físicas distintas. E você? O que pensa sobre isso? Os nefilins surgiram da relação entre anjos caídos e mulheres ou foram descendentes de Sete e Caim? Escreva abaixo nos comentários a sua opinião. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até a próxima.